Quantas vezes por dia você precisa escovar os seus dentes? Vamos entender um pouco quais as doenças que podem acontecer na boca para a gente entender como se defender delas, enfim. Quantas vezes? Como é que é essa escovação? O que eu preciso fazer? Então, a primeira dessas doenças é a doença cárie. E é diferente, isso é importante. Doença cárie da lesão de cárie. A gente considera a doença cárie como aquele buraquinho que aparece no dente. Aquela lá é a lesão, é uma consequência, uma sequela da doença. Nossa, mas eu pensava que a cárie era um bichinho que comia o dente. Não é isto que acontece. Inclusive, este fato atrapalha na higienização correta da boca. Quer saber por quê? Vou te contar. Imagino que a cárie é um bichinho que come o dente quando ele está sujo de açúcar. Então, o que eu vou procurar o açúcar ou outro alimento, enfim, mas principalmente açúcar, a gente já tem um pouco essa consciência na nossa sociedade hoje. O açúcar causa cárie e, de fato, ele é um dos motivos que aumenta a incidência da lesão e da doença cárie. Mas a gente imagina que então o bichinho vai comer o dente. Então eu tenho que limpar o dente do açúcar. E não é esse o principal problema. Isso é importante, mas não basta você tirar o açúcar, o alimento visível, para prevenir a doença cárie. O que você tem que fazer para prevenir a lesão de cárie, que é o que nos interessa neste momento, evitar o buraquinho no dente, é remover a placa bacteriana. Logicamente, consequentemente, removendo a placa não tem mais alimento na boca, inclusive, porque o alimento sai mais fácil. Às vezes o alimento com bochecho você consegue remover bem o resto de alimento da boca, que não seja muito grudento. Mas a placa não, a placa precisa ser removida mecanicamente. E o que são esses buraquinhos que se formam quando eu tenho cárie? Bom, isso é a descalcificação do dente. As bactérias cariogênicas, que gostam sim de açúcar, elas são sacarolíticas, elas produzem, depois que se alimentam, o resto do metabolismo delas é um ácido orgânico, alguns ácidos orgânicos, e eles desmineralizam a estrutura do dente. O ácido vai tornar o dente solúvel. Você já deve ter feito essa experiência, ou se não, pode fazer na sua casa. Coloca um ovo e deixe ele um dia ou dois no vinagre. Essa casca fica mole. Ela foi descalcificada. E isso acontece no dente também. A estrutura externa do dente, o esmalte, é composta principalmente de fosfato de cálcio. E no ambiente ácido, ele é solúvel. E essa acidez acontece ali na placa, na região da placa. Não fica a boca inteira ácida, mas onde a placa se acumula, o ambiente vai se tornando ácido. E aquele esmalte começa a perder os minerais que ele tinha para o meio bucal. Vão saindo os minerais do dente. O primeiro sinalzinho que aparece no esmalte quando ele é descalcificado é uma mancha branca. Então essa é a lesão de cárie inicial. Ainda não tem o buraquinho. Ele está perdendo os minerais, mas ainda não sofreu cavitação. Esta é uma hora que a lesão pode ser revertida. Ou seja, se os minerais começarem a entrar de novo no dente, esse dente fica estruturado, fica resistente e não vai esfarelar. Não vai acontecer a cavitação, o buraquinho não aparece. Então a importância de identificar essa manchinha branca e de tratar. Como tratar isso? No dentista.